Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Viver Direito Podcast. É o podcast para quem quer ter performance na vida e no direito, e é uma resposta de Deus para as minhas orações também. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, e hoje não poderia começar diferente com uma pessoa que é muito especial para mim, para uma pessoa que teve uma grande participação em quem eu sou hoje, uma pessoa que é, além de mãe, é mentora, é advogada, é empresária, é uma pessoa que construiu um escritório do zero e hoje tem um escritório que fatura múltiplos dígitos. Com vocês, Sandra Helena Bettiolo. Mãe, que privilégio a gente poder fazer essa conversa. Me lembro começando a minha carreira 10 anos atrás e o quanto eu fui privilegiado de poder receber todos os teus ensinamentos, e hoje a gente está aqui buscando transmitir isso para os advogados, para quem está iniciando a carreira, para quem está buscando ter sucesso no direito, que a gente sabe da grande dificuldade que é isso, né? E a primeira coisa que eu quero te perguntar, até para o público poder conhecer um pouco da tua história, aquilo ali te lembra alguma coisa, possivelmente, né? O que é aquilo ali? O que é aquele sinal ali, aquele objeto? Bom dia, né? Eu fiquei assim, sem palavras e fiquei te assistindo falar, sentindo aí um misto de orgulho, emoção e aí realmente já fiquei mais calada do que o habitual. Eu estou muito feliz de estar tendo esse bate-papo contigo aqui, né? Então, além de filho, sócio, profissional, uma sensação maravilhosa de ver os ensinamentos, tanto pessoais quanto jurídicos, serem passados adiante. Sobre a tua pergunta do objeto, se tu tá te referindo a este objeto especificamente, a gente está falando aqui do meu convite de formatura lá em 1992 pela Universidade Católica do Salvador, né, lá na Bahia, e faz eu me lembrar que eu estou aqui com 34 anos de formado. Uma história, né? Muito, tu começou. Mais do que a tua idade, né? Exatamente. Então, sim, ele me faz lembrar um momento alegre, né? Onde eu estava concluindo a graduação, mas também um momento que eu estava assumindo os boletos, os meus próprios boletos. E aí, então, um momento de dificuldade, como todo o início de carreira, né? Que idade tu tinha ali? Em 92 eu estava com 23 anos. Eu pergunto porque provavelmente a idade do público que vai nos assistir também é a idade que geralmente a gente sai da faculdade ou passa na prova da ordem também. Isto. E qual que... Eu quero voltar um pouquinho, tá? A gente está em 1992, entendendo, né, que foi o ano que tu se formou, mas eu quero voltar. O quanto tu acha que o esporte, e a gente tem essa premissa do esporte no nosso escritório, na nossa vida, eu e tu, como mãe e filho, como tudo que a gente aplica a nível de disciplina, a nível de mentalidade, o quanto tu acha que isso tem participação, o esporte que tu teve na tua infância, na Sandra, que tu se tornou como advogada também? Eu penso que essas atividades físicas, elas, principalmente esportes coletivos, né? Elas acabam te tornando pessoas com mais foco, né? Com mais persistência, aonde a gente começa a se acostumar também a ganhar e perder, né? Mas principalmente relacionado a foco, a disciplina, a não desistir, a essa resistência, essa resiliência, né? A gente pode ter muito isso, aprender muito isso com o esporte. Eu fui uma criança e uma adolescente com muito menos perfil, assim, menininha,
bem mais esportiva, né? Então, eu vim do balé para atividade de ginástica artística, né? E sempre fui baliza da banda durante um longo período, né? E ginástica olímpica. Então, também cheguei a competir estadual num momento em que o mundo e a dedicação ao esporte era um pouquinho diferente, né? Porque ainda hoje a gente tem muito foco no futebol, né? Mas hoje a gente consegue enxergar outras modalidades que foram crescendo e que hoje têm um papel relevante. Mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, lá em 80 e poucos, não era bem assim. Então, por mais que eu ficasse tentada um dia a pensar em competir, em me dedicar ao esporte, né? Chegou a pensar? Eu cheguei a pensar. Cheguei a pensar, tanto que a minha opção em relação à faculdade, uma das minhas modalidades era a mesma dúvida que a tua, né? Era de educadora física, né? Era de educação física. E o que te levou à decisão ali depois, naquele momento, de optar pelo direito em si? Qual foi o pensamento que te fez escolher o direito? Naquele momento de decisão de 17 anos, talvez? Foi 17 anos. Eu acho que naquele momento a gente, pelo menos na minha época, eu não estava assim tão preparada para escolhas e contou muito o aspecto de eu ter esse dom de mais até de escrever do que de comunicação. O fato de eu ter uma colega, uma amiga, que o pai era advogado e que ela tensionava ser advogada também. Então, isso também na época pesou bastante na minha decisão, como se a gente tivesse uma parceira, uma pessoa para se trilhar junto um caminho, né? E, e o aspecto de eu também já ter uma certa experiência antes de escolher o direito, eu já vinha do magistério, então eu também já conhecia um pouco das atividades de docência, de como isso iria funcionar como docente, como prof. Então eu achei que naquele momento que eu me encaixava mais era no papel de advogada, apesar de não ter ninguém na família que tivesse essa carreira, né? Da família, se a gente considerar o teu avô, o meu pai e os irmãos dele, eu fui a primeira da família que concluiu o terceiro grau. Então foi Uma construção, né? uma construção. Muitos anos de caminhada. E, não, todo o trabalho que o vô te deu, né? Todo o estudo que ele te deu para que tu pudesse desenvolver e pudesse fazer a faculdade. E aqui deixando claro também pro pessoal, né, que de repente não conhece a tua história, e do nosso escritório, inclusive, também, né? Então, a gente vem de uma família onde o vô era caminhoneiro, né? A mãe era do lar, né? E tu foi a primeira formada da família. Isso. E o que tu acredita que, né, por tu não ter essa base, né, que foi um privilégio, inclusive, que eu tive teu, né? Qual conselho tu daria para, de repente, um advogado que não tem essa base? Vamos supor que tu não, né? Porque tu começou sem essa base. Eu acho que eu quero voltar um pouquinho também, Perfeito. tá? Eu queria fazer uma observação assim que para mim era uma coisa irritante. Quando meu pai me dizia assim: a única coisa que eu tenho para deixar para você é estudo, é conhecimento, porque conhecimento ninguém consegue te tirar, é uma coisa que é só tua, né? Então, muitas vezes, quando eu vinha com qualquer outra argumentação que fosse sair do foco, que eu fosse ser mais superficial, ele voltava de novo para esse discurso, dizendo isso. Então, para ele dedicou boa parte dos ganhos dele como caminhoneiro para que eu estudasse numa escola particular, porque ele entendia que isso ia ser importante para o meu futuro. Então,
voltando à pergunta que tu me fez, a gente sabe que essa preparação, ela é diferente, apesar de hoje a gente ter algumas escolas de ensino público que são muito boas, né? Que concorrem plenamente com uma escola particular. Então, o conselho é que a pessoa observe que realmente cada ser é diferente um do outro. Então, a gente precisa também destacar isso e se dedicar para ser diferente. Voltamos para aquela outra lição, assim, você não é todo mundo, né? Então, Aquilo que a mãe fala sempre. qualquer mãe fala isso para o filho, Exato. não, mas todo mundo, não, mas você não é todo mundo, né? Então, para que a pessoa perceba isso, que às vezes ele teve uma educação mediana, mas que ele pode fazer diferença. Com a dedicação dele, ele pode fazer diferença, né? Ele pode se dedicar, ele pode adequar, ele pode se aprimorar e ele pode fazer a diferença. Perfeito. Eu te perguntei ali também, bom, tu falou que tu escolheu o direito por uma opção até mesmo de ambiente que tu tinha, da tua amiga e etc, etc. Quanto, quanto tempo, agora vamos olhar para a tua carreira efetivamente dentro do direito, né? Quando tu começou a estagiar, né? Como é que foi isso? Tu começou a fazer estágio, foi aqui, depois conta um pouquinho como é que foi essa Então, trajetória. eu comecei a fazer estágio no segundo ano de faculdade. Era um estágio não remunerado. Eu recebia só o valor do transporte. Foi isso, foi lá em Salvador. E o que eu fazia mais no escritório era relacionado à pesquisa. Então, como na época a gente não tinha essa pesquisa por meio eletrônico, a gente pegava os livros, né, e o material de jurisprudência que vinham com uma encadernação, enfim, mensal, atualizando a jurisprudência, e passava folha por folha, livro por livro ali, conferindo para ver se a gente conseguia achar uma jurisprudência que agregasse, que ajudasse na construção de petições, né? O escritório fazia a parte bancária, fazia a parte comercial, civil de modo geral, né? E, e não tinha nenhuma ação, nem trabalhista e nem previdenciária. Que isso eu fui conhecer depois já atuando. E aí chegou um momento que tu acha que tu escolheu o previdenciário te escolheu, como é que foi isso? Como é que começou essa paixão pelo Vamos previdenciário? voltar de novo, né? Então, que aconteceu? Eu fiz esse estágio durante toda a faculdade. Quando eu concluí a faculdade, eu me sentia pronta para montar uma ação inicial, para contestação, para Pelos estágios ou réplica. pela faculdade tu se sentia pronta? O que Eu que... me sentia, eu acho que mais pelo estágio. Porque na faculdade, tu acaba tendo esse lastro, a legislação, vocabulário, conhecendo mais a legislação. Mas eu acho que o dia a dia, né? E eu na época eu tinha uma preocupação muito grande. Eu tinha a preocupação que se eu saísse desse escritório, né? Como é que eu iria montar uma ação? Da onde eu ia tirar essa ação? Que modelo que eu ia usar? Então, já lá no começo, como a gente não tinha, como hoje, os meios eletrônicos, eu tinha uma espécie de um manual, enfim, eu arquivava as petições que eu fazia para que eu tivesse elas como modelo, Tu como tomava a referência. iniciativa de fazer sem... Era uma iniciativa Sim, tua, não era do iniciativa escritório. minha, não era de escritório, era minha. Pensando assim, se um dia eu tiver que montar um modelo do zero, como é que eu vou fazer, né? Porque nesse escritório onde eu estagiava, eu não digitava nada, eu não, na época era datilografava, tá? Mas eu não datilografava nada, tínhamos uma secretária que fazia isso. Então o que que a gente fazia? A gente fazia o modelo, fazia uma espécie de um rascunho para ela, né? Apontava onde os trechos que ela deveria copiar dessa jurisprudência e ela digitava. Na época,
que acontecia? Todas as petições, eu acho que isso tu nunca prestou atenção, quer ver? Não, a gente tu Todas conhece a as melhor história. petições, elas eram feitas em duas vias, né? Então, tu fazia uma via, ela colocava uma espécie de um carbono para fazer a cópia, e aí a gente chegava no balcão da justiça e o recebedor, então, carimbava, colocava a data que tu havia entregue e rubricava, às vezes colocava o carimbo do próprio cartório. Então, a gente fazia toda esta parte também, e isso era a secretária que fazia a produção desse material, né? Não é hoje rápido como hoje que a gente chega lá Não tinha o chat digita. GPT. Não tinha chat, não tinha inteligência artificial. Enfim, era uma época muito precária, assim, de Processos físicos também todos na físico, época. todos processos físicos, nem se pensava em processo Realizava eletrônico. audiências já? Tu já procedias audiências? Já realizava? Não. Na época tinha uma coisa diferente também. Até determinado momento, que eu não me lembro até que ano, de 90, 90 e poucos, o advogado não formado, né? Tu não precisava ser advogado para fazer audiências trabalhistas. As trabalhistas tu conseguia fazer mesmo sem ser formado. Então, bem no início da faculdade eu acabei pegando essa parte também. Mas a gente tinha muito pouca demanda trabalhista, então alguma que outra eu cheguei a fazer sozinha e, no geral, eu acompanhava. Então, quando o advogado esse que eu estagiava, ele ia fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça lá de Salvador, lá da Bahia, eu acompanhava e ficava como assistente, enfim, acompanhando ele fazer essa sustentação. E a audiência, a mesma coisa, acompanhava, entrava junto como estagiária dele. Não, e foi um período de muito aprendizado para ti. Acredito que essencial para tua carreira depois, né? Foi. De Foi muita mão na por isso massa. que eu te disse que quando eu saí, quando eu concluí o estágio, que foram 4 anos nesse escritório, eu sabia fazer tudo. Eu sabia fazer ações cíveis, sucessão, né? A gente Dominava os fazia procedimentos um jurídicos, pouco de tudo, até porque esse advogado que eu estagiei, ele era professor de processo civil, né? Então, e ele tinha uma didática boa, assim, e ele fazia questão de me explicar item por item do que ele estava fazendo, por que a gente estava fazendo, o que era uma preliminar, que era, enfim, era todo. Era como se eu fosse aluna em 100% do tempo, né? Em regime de E exclusividade. nada melhor do que a prática para ensinar, né? É algo que eu, até compartilhando um pouco com o pessoal, foi uma coisa que eu senti isso também a nível de faculdade, né? Pegando o exemplo do previdenciário, que depois a gente vai chegar nesse assunto também. Nós trabalhamos muito tempo aqui na Betiola Advocacia só com previdenciário, né? Exclusivamente. E eu me lembro que a faculdade forneceu uma cadeira de previdenciário. Foi uma cadeira que eu fiz também. Ou seja, a base veio toda da prática. É por isso que eu falo muito pro pessoal também que me acompanha ali, né? A importância da prática, de fazer com as tuas próprias mãos, como até mesmo a gente fala, que é um termo que a gente fala muito, É, né? e isso que a gente falou em relação a modelos é bem interessante também nesse aspecto de previdenciário, porque quando eu iniciei com previdenciário, eu pesquisei vários modelos de ações diferentes do que eu achava que ficaria o melhor, o meu modelo, que eu me identificasse, né? E foi logo depois desse estágio? Não. Então, quando eu concluí a faculdade lá em Salvador, eu retornei a Caxias e abri o próprio escritório aqui, né? Em parceria, eu dividia despesas com um colega, né? Mas assim, sem cliente, muito pouco cliente, sem saber conversar com o cliente, porque nesse escritório que eu estagiei, eu tinha esse forte apelo em relação à escrita, a uma produção de uma peça bem fundamentada, mas em compensação eu não fazia atendimento a cliente. Quem fazia atendimento ao cliente era o advogado proprietário do escritório, né? Então, claro, algum contato mínimo tinha, mas eu não iniciava um atendimento, não finalizava, eu não fechava um contrato de honorários, então nada disso eu tinha experiência em fazer. Tu acredita que foi a tua maior dificuldade, talvez, no início, nesse... Eu acho que sim. Porque eu vejo o seguinte, né? A gente olhando pra tua história, chegou algum momento, e quando tu falou, ainda antes de salvar as petições,
eu olhando aqui, tu já tinha uma veia empreendedora, porque tu começou a pensar o seguinte, eu preciso ter banco, preciso ter petições, eu preciso ter fundamento para que eu não dependa de ninguém, que eu consiga me virar, que eu consiga fazer minhas coisas. Isso. Então a tua veia empreendedora, porque a gente fala que empreender é tomar riscos, tu já estava querendo ou não isso no teu subconsciente e querendo aflorar. Mas em que momento chegou essa virada de chave? Assim, o que teve uma virada? Foi Não acontecendo? sei, eu retornei então de Salvador, montei o escritório com esse colega com o qual eu dividia despesas, né? E comecei a fazer uma espécie de uma clínica geral, assim, né? Se fosse médico seria um Uhum. clínico, né? Então fazia um pouco de tudo, inclusive coisas diferentes do que eu fazia lá em Salvador, que demandaram análise, pesquisa de como fazer. Uhum. Então eu acho que o risco de empreender vem deste desafio, né, Desconhecido? do desconhecido, de tu ousar, né, de tu fazer o teu melhor e saber que pode, alguma coisa pode dar errado, mas que tu vai tentar fazer o melhor, né? Então, eu fazia tanto defesa de multa de trânsito, né, de trânsito, Uhum. quanto separações, né, área de família, divórcio, guarda, arrolamento, inventário, fiz um pouco de tudo, né? Dessa área civil, comercial, alguma coisa depois também da área criminal, né? Atendimento em flagrantes, delitos de menor porte, juizado especial criminal. Daí tu começou a entender a importância desse atendimento, então logo após tu começou a fazer os atendimentos também, além das petições? Sim, aí quando eu comecei a empreender sozinha, aí que eu senti o quanto isso tinha me feito falta, né? Porque não é simplesmente porque antes o que que acontecia? Chegava o documento para mim e eu elaborava a petição, mas eu não tinha conversado com a pessoa, já chegava a situação pronta para mim, eu não tinha conversado com a pessoa, né? Eu simplesmente montava o processo e era isso. Aí agora não era assim, não era a pessoa me entregar os documentos, era toda uma conversa que a gente tinha que ter, era procuração, era, né, a combinação de honorários, era montar uma. No início eu montava sempre uma ficha para o cliente, eu estabelecia ali, né? Notava fone, endereço, fazia toda uma anamnese geral assim, do Uhum. que a gente ia utilizar para o cliente. E eu tive que aprender a saber o que eu tinha que perguntar para ele, né? Porque para eu poder montar uma ação, eu preciso conhecer o que efetivamente aconteceu, para eu poder narrar esse fato de uma maneira e colocar o direito dentro daquela situação fática que tu me narrou, né? Porque às vezes tu vem aqui, conversa comigo, o cliente vinha e me dizia, não, eu preciso disso, disso e disso. Eu disse, não, só um pouquinho. É, isso é a visão que tu tem do que tu precisa, mas preciso que tu me conte a história para ver se é realmente esse o direito que a gente tem que aplicar para solucionar o teu problema, né? Uhum. Porque o que a gente precisa é o quê? Solucionar, de solução, né? E não arrumar mais problema. Uhum. Então, isso eu senti muita dificuldade de aprender a conversar, a receber o cliente, a ajustar com ele honorários, né? Então toda essa parte comercial é uma parte que a gente tem na faculdade, E né? tu aprendeu fazendo depois? Só aprendi fazendo, né? Fazendo, observando, porque aí tinha esse colega que era o mais velho que eu via ele fazendo também, né? Então estava mais próximo do que lá em Salvador. E aí então tinha isso para. Eu me lembro de um comentário, né? Como a gente tem essa intimidade, eu conheço muito bem a tua história e venho conhecendo ainda mais, aqui está sendo um privilégio para mim. Eu me lembro de tu comentar uma vez, e isso é importante porque a gente vai transmitir pro pessoal, de tu comentar que tu, eu não sei se foi talvez nessa época ou até um pouquinho antes, mas foi próximo disso, tá? Que tu tinha até uma certa vergonha ou uma certa, talvez falta de confiança em ti para falar com os clientes ou para fazer essa prospecção. Essa vergonha, ela é uma coisa que ela me acompanha desde criança.
eu fui uma aluna que eu não levantava a mão para perguntar alguma coisa que eu tinha dúvida, porque eu tinha vergonha, né? Então eu venho de um perfil tímido, né? Com dificuldade, ainda mais num grupo maior, né? Um grupo menor funciona melhor. E aí comecei a trabalhar um pouco disso lá em Salvador, porque esse advogado que eu estagiei, ele me tirava da zona de conforto. Ele me dizia, não, vai, vai até o fórum, tá, mas e aí? Não, vai na sala do juiz, bate na porta do gabinete, pede para falar. Eu disse, não, mas eu não tenho como pedir para falar com o juiz, eu sou uma estagiária. O que que eu faço? Ele, não, você é inteligente, você tem uma postura, você vai se apresentar, vai dizer o seu nome, vai ser educada e ninguém vai tratar mal uma pessoa educada. Então, o máximo que tu vai ouvir é um não, né? E isso a gente já tem. Eu preciso que tu vá e, né? Então, isso foi me desafiando, né? Então, muitas vezes eu só fui. Você tem que ir, né? Concentra, foco e vai, né? Com vergonha ou sem vergonha, vai. Ficou mais fácil com o tempo? Com o tempo ficou um pouco mais fácil. Eu ainda hoje sinto friozinho na barriga. Não sei, é assim, tem gente que conta que não sente mais nada, né? Eu ainda sou de um perfil receoso, ainda sou cuidadosa, tanto em audiência. Eu acho que o que melhorou muito, muito, muito foi atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, isso sim, eu me sinto bem mais à vontade, até porque eu pratiquei foi o ouvido. Eu, cliente chega e eu faço o quê? Escuto. Então, as minhas interferências são interferências pontuais. A maior parte do tempo é o cliente que está me contando a história dele, está desabafando, tá me falando da dor dele, né? E aí depois disso é que eu vou trabalhar a dor dele para tentar minimizar essa dor. Não, isso é muito importante que tu fala, porque quando a gente olha para dificuldade de muitos advogados que estão começando, e não é fácil esse processo de ouvir, a gente tem que muitas vezes deixar o ego de lado, a gente tem que dar o ouvido simplesmente para o cliente, né? Isso. Então isso é muito importante. É o que, na minha visão, na minha opinião, eu queria ouvir a tua também. Tu acha que é uma das coisas mais importantes, assim, a nível de formação de carteira de clientes? Vamos pensar assim, deixa eu fazer um breve adendo aqui. Tu começou essa construção e agora eu vou ir um pouquinho para frente, tá? Certo? A gente começou a construção e aí a gente está falando de uns talvez 20 anos atrás, em torno disso, né? Mais ou menos isso. Eu comecei a construção então com o direito previdenciário lá em 2002, 2001, 2002. E como que tu veio daí, hoje a gente com mais de 3 mil pessoas aposentadas que passaram nos últimos, a gente coloca 5 anos, talvez 10 nos últimos anos Eu aqui, né? ousaria dizer que eu tentei fazer uma conta de cabeça, eu ousaria dizer que são bem mais de 3 É, mil. foi um número modesto que a Bem gente colocou modesto, porque na verdade, se a gente fizer uma conta por ano. mês e ano, e ao longo desses mais de 20 anos, Sim. vai ser, né? Vai ser mais do que isso, né? Mas sim, eu acho que isso fez muita diferença. Essa postura do advogado ficar menos ansioso, deixar o cliente contar o que que ele está buscando, o que que ele pensa. Eu lembro de uma conversa nossa em que tu me questionou por que que às vezes eu quero saber outras coisas do momento de vida da pessoa que não propriamente a aposentadoria. Isso é fundamental. E isso vale também para outros processos, não simplesmente o previdenciário, né? Eu conhecendo um pouquinho mais do momento que a pessoa está vivendo, fica muito mais fácil de eu tentar buscar a solução que ele precisa, né? Porque quando ele me conta qual é o momento que ele está vivendo, se ele está empregado, se ele está desempregado, se ele está empreendendo por conta própria, que idade tem os filhos,
se ele já tem neto, tudo isso vai me mostrar uma ideia macro, uma ideia do todo. E aí, desta forma, a gente consegue visualizar melhor os caminhos que a gente precisa para as soluções Não, deste por isso cliente. que eu falo que eu sou muito privilegiado de ter te visto fazer isso, de ter participado de um ambiente onde... Porque não adianta, nada melhor, esses dias a gente comentou de um cliente, numa prospecção que a gente fez, eu e tu, e nada melhor do que a gente ver na prática, né? Hoje a gente ensina o nosso time a fazer também na prática, fazendo, né? Como líderes que Isso. fazem. E eu sempre observei tu fazendo isso, eu vejo que uma dificuldade de advogados, até mais novos que eu, às vezes que estão começando, é porque a gente quer crescer rápido, a gente tem um... O ser humano por si só tem um senso de imediatismo, certo? Só que... Eu acho que não é só isso, Eduardo. Sabe o que que é? É muito mais. Porque a gente vem de uma formação escolar, onde a gente tem lá o ensino fundamental, o ensino médio, aí passa por uma faculdade. A gente tem a noção que quando a gente saiu ali da faculdade, é colocar a plaquinha na porta, começar a E vai vir trabalhar, cliente. vai vir cliente, tu vai ganhar o teu dinheiro e tu vai fazer as tuas coisas. Tu vai viajar, tu vai passear, tu vai comprar um carro, tu vai comprar uma casa, enfim. Então, essa sensação de urgência que a gente Isso sente foi colocado até mesmo. nos é imposta, porque a gente vem, nossa, tu passou a vida inteira se preparando, se tu pensar, né? Porque tu vem lá, 5, 6 anos de idade, tu já tá na escola. Então, quando tu chega lá com 23, 24 anos, tu tem a sensação de que tu passou a tua vida inteira se preparando para aquilo e passou, né? Passou. Exato. Só que a gente não tem a noção, e aí por isso que eu falei da ansiedade, que tudo é um processo de construção e que essa construção ela não vai se findar nunca. Tu Plantio que a vai gente fala, né? tu vai falecer, tu vai morrer construindo. Por quê? Porque tu tá todo dia aprendendo. Pode ser que tu não aprenda a mesma quantidade, né? Que tu aprenda uma quantidade menor, tu tem uma quantidade menor de informações, mas ao longo da tua vida tu vai com 20, com 30, com 50, com 60, com 70, com 80, tu ainda assim tá aprendendo porque vão surgir situações novas que não tinham acontecido antes. Então tu tá sempre aprendendo com uma pessoa, com uma situação, né? Com um fato, com uma compra que tu faz e deu errado. Poxa, comprei e deu errado. Ai, mas isso nunca tinha me acontecido. Pode ser que não tenha acontecido, mas é uma maneira de tu aprender também como solucionar, né? Às vezes a gente sai da faculdade querendo... A gente sai querendo conquistar o mundo e ganhar 1 milhão no primeiro ano, né? A gente olha aquela série... Olha a série Suits, se enxerga no Harvey e fala assim, não, agora o mundo é meu e eu vou, no primeiro ano eu vou fazer 1 milhão, né? Vou gastar todo o dinheiro comprando uma roupa bem bonita e não tenho cliente, a carteira é bem cara, mas não tem dinheiro dentro da carteira. Enfim, é uma coisa que a gente tem que entender que tudo é um processo de construção, né? A gente vai ver uma planta, né? A gente vê uma árvore, ela não sai direto dando frutos, né? Ela tem todo um processo, né? Tu vai ter que plantar, tu vai ter que adubar, vai ter que esperar ela, né? Ter folhas, flores, para depois ela ter os frutos, né? Então, é claro que eu entendo que o quê? Se tu não tem um lastro, se tu não tem uma pessoa com quem contar, tu vai tendo as urgências do dia a dia, as contas, né? A água, a luz, o gás, vindo aquele monte de conta para cima de ti e o trabalho que tu tá fazendo como advogado sendo insuficiente para esses pagamentos. E aí tu começa a pensar o quê? Eu escolhi a carreira errada. Não, tu só tá precisando respirar, focar e saber que qualquer empreendimento que tu vai fazer, tu precisa de tempo, de dedicação e que vai ter que plantar e que vai ser bem difícil. Sabe que tu falou uma coisa que eu já ouvi de muitos advogados, esses dias eu tava falando até com um corretor, e corretor formado em Direito, com OAB e que se tornou corretor. Por opção, por entender que o direito estava saturado, né? Algo que a gente fala muito, até porque a gente tem 1,3 milhões de advogados cadastrados na OAB do Brasil, né? Um número muito grande de profissionais. E a questão é que eu quero te perguntar, e aí eu entro num assunto muito importante, né, na minha opinião, que é a dúvida de muita gente, que é o que tu comentou agora. Como gerenciar tudo isso, começando a carreira, tendo boletos para pagar, sabendo que é um plantio mais longo
e no teu caso, com um filho pequeno para criar. Como gerenciar tudo isso? Olha, eu podia te dar uma resposta que parece simples, mas não é. Primeiro é a questão da mentalidade. A mentalidade, ela faz muita diferença. A tua mente, ela faz muita diferença. Segundo, eu poderia te dizer também o seguinte, ó. Esses profissionais que não querem sofrer a dor inicial de empreender e que começam a buscar várias outras profissões, eles não vão seguir praticamente em caminho nenhum, porque na verdade tu tem que escolher e ficar naquele trilho, né? Tu não pode estar numa estrada e cada vez que tu vê uma estradinha vicinal querer entrar, porque senão tu não vai conseguir chegar no teu destino. Porque toda vez tu vai querer sair, não, mas eu vou dar uma saída nessa estradinha aqui. Então, eu vou querer ser, talvez eu fosse corretor. Tá. Então, eu acho assim, pode funcionar, vamos usar um exemplo prático desse rapaz que hoje empreende como corretor. Se ele quer mesmo direito, ele vai ter que fazer o quê? Segue como corretor, forma um lastro, guarda o dinheiro. Para quê? Para que naqueles momentos de adversidade depois dentro do direito, volta para o direito, ele tenha esse valor, digamos assim, para aquele tempo em que ele vai estar fazendo plantio, ele pode contar com aquele suporte econômico que ele guardou lá da época de corretor, né? Perfeito. Ou até mesmo trabalhar com direito imobiliário, né? Se ele souber Sim. elencar isso, né? Leilão, direito imobiliário, pensar no que ele pode fazer, tentando unir talvez a experiência que ele tem em dois ramos que, no fim, são ramos que podem conversar muito bem, né? E o previdenciário, tu acredita que começou por uma questão do teu pai? Paixão pelo previdenciário? Olha, vamos voltar para o meu início de previdenciário. O que aconteceu? Eu vim durante 10 anos fazendo um pouco de tudo no direito. Tinha tido resultado já ou não? Eu conseguia manter as minhas contas em dia, mas não sobrava. O que eu tinha de mentalidade, o que eu tinha de organização? O autônomo, o advogado, ele não pode fazer uma prestação de longo prazo. Ele não sabe se ele vai poder contar daqui a 4 meses, 6 meses. Então, ele tem que trabalhar o máximo que ele puder com a vista e dando o passo conforme a perna. Não tem como a gente fazer diferente. Ele tem que estar organizado, né? Eu vislumbrei no previdenciário, primeiro, uma fatia de direitos fundamentais que eu sempre fui apaixonada, né? Então, ele é um direito social. E eu pensei também no tipo de cliente que eu ia atender num momento importante que era a aposentadoria, que a gente pensa que não é, quem não trabalha com isso não entende a importância que é a aposentadoria. O conceito geral vai ser assim, não, mas eu vou me aposentar e eu vou ter um salário super baixo, porque o sistema público está quebrado, e enfim, tudo aquilo que a gente ouve na mídia. Mas ele tem uma outra pegada emocional. Ele tem, assim, eu trabalhei a minha vida inteira. É como se eu estivesse recebendo um prêmio por aquela minha dedicação, pelo meu esforço. É o reconhecimento. Então, o momento da aposentadoria, ele é muito importante. E aí eu vislumbrei isso e pensei no seguinte, eu preciso focar numa coisa só. O direito ainda não estava tão específico, especialista como ele é hoje, mas ele já me dava sinais nesse sentido. E aí eu pensei, se eu fizer uma coisa só, se eu fizer um ramo do direito só, eu vou conseguir me dedicar de maneira exclusiva a ele. Então, eu vou conhecer jurisprudência recente, entendimento de juiz mais recente, vou ter como me aperfeiçoar com relação à legislação, né? Diferente do que quando a gente está trabalhando com todas as áreas, que aí muita coisa
demorava mais para acontecer, porque para eu poder contestar alguma coisa ou para eu poder produzir uma ação, eu tinha que parar do zero, montar aquela ação do zero, né? E pesquisar, enfim, e aí ela demorava um pouco mais para ser construída, né? Então, e foi, na verdade, uma aposta, né? Foi uma aposta. Nessa época, o que que aconteceu? O colega que eu dividi escritório, ele me disse, olha, se tu quiser fazer previdenciário, eu não vou ficar contigo. Eu, ok. Então, vou fazer isso sozinha, vou ver uma outra parceria, mas é previdenciário que eu vou me dedicar a fazer. Às vezes parecia algo ruim, né? De uma parceria Ele encerrando, né? achou, sim, e eu fiquei muito triste com o encerramento dessa parceria, né? Fiquei muito triste com isso, e fiquei me sentindo sozinha, meio perdida, né? Mas quando eu decidi que era isso que eu iria fazer, aí E tu começamos tomou uma outras. decisão muito corajosa. Tu foi para uma área diferente, finalizou uma sociedade, uma área que tu não sabia se ia dar certo, numa aposta de algo que tu gostava simplesmente porque tu gostava, teu coração gostava daquele tipo de conteúdo de seguridade social, né? Que tu comentou. Isso, exato. E aí então fiz o quê? Comecei a fazer o processo desde o início, né? Um encaminhamento administrativo junto ao INSS, né? Primeiro de aposentadorias mais simples, né? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, sem muita coisa de conversão em tempo especial. E depois aquilo foi se tornando cada vez mais complexo, né? Porque o que que acontecia também, o que que acontece no previdenciário, acontece em outros segmentos. Como tu tá começando, às vezes o que vem para ti é só o que é mais difícil, o que outros advogados não querem, né? Mas isso não foi ruim, foi uma maneira de, inclusive, de eu me aperfeiçoar. Começou a surgir essas oportunidades. Oportunidades de, não, mas isso aqui dá para fazer sim, na legislação diz que dá para fazer. Ah, mas teu colega diz que não dá. Não, mas juridicamente existe essa possibilidade, Então, a gente vai tentar. então essas oportunidades que às vezes que ninguém quer fazer é uma grande brecha para tu construir algo no mercado se tornar É por diferente, isso, né? por isso que eu quis abrir esse senão, porque essa semana, não sei se foi semana passada ou na outra, a gente tinha um cliente aqui do escritório que ele me falou, olha, eu sou mecânico de máquinas, mas abri a minha empresa própria, antes eu era CLT, era empregado, e só vem coisa ruim pra mim, só vem coisa ruim pra eu consertar, não vem nada, não vem máquina fácil de consertar. E aí eu usei esse mesmo exemplo Legal. com ele, eu falei assim, mas isso não é ruim de todo. Por quê? Porque o senhor está ficando conhecido no mercado por solucionar problemas difíceis, né? E o senhor está abrindo um nicho de mercado nesse sentido. Mais adiante, quando o senhor tiver estabelecido, bem estabelecido, talvez chegue um momento que o senhor possa escolher, né? Que aí então não vai ser aquela manutenção de máquinas que impossível de fazer. Vai ser outro tipo de Isso é manutenção, muito né? interessante, né? Tu vê que os profissionais, numa grande maioria que tem um sucesso, que prosperaram, eles começam como especialistas em algo, se tornam muito bons em algo, e daí chega um momento que eles expandem, né? Que é um Isto pouco do movimento que a gente fez lá a nível do escritório também, Isso que é hoje um a gente movimento que atua... nós estamos fazendo hoje, né? Exato. Que não sei se eu posso falar isso, né? Pode falar. Vou decepcionar algumas pessoas, mas a gente vê que o mundo previdenciário ele está em modificação e ele vem declinando, né? A previdência pública e a gente ruma para o mesmo modelo que outros países, deixando de existir a aposentadoria por tempo de contribuição especial. E imagino que no futuro, talvez não tão próximo, mas não tão distante também, a gente venha a ter somente aposentadoria por idade, né? Então, é um momento que eu achei importante, né, que nós Uhum. conversamos a respeito disso, de voltar a fazer com especialidade, com dedicação, até porque agora a gente tem também o auxílio de meios eletrônicos que nos auxiliam muito em pesquisas de qualidade, né? Para a gente voltar a fazer algumas áreas do direito
que eu tenho experiência e já não estava mais fazendo, né? Então, hoje, a gente se permitiu fazer o quê? Ter outros atendimentos no escritório, até porque era uma demanda que sempre existiu. Por quê? A gente tem lá um cliente que a gente fez a aposentadoria, mas ele tem outras necessidades. Nesse meio tempo, alguém da família veio a falecer, então ele estava precisando de um auxílio em termos de inventário. Ele saiu da empresa onde ele trabalhava, ele também tinha necessidade de uma reclamatória trabalhista. Ele, aposentado, acabou contraindo um empréstimo porque ele não entendeu como é que era esse tal desse empréstimo. Então, também tem essa questão, né? E outras demandas comerciais, né, e cíveis de empresários, né? Que alguns foram nossos clientes, inclusive em aposentadoria, né? Outros são de nossos relacionamentos, né? Enfim, a gente foi notando essa necessidade de que agora, nesse momento, a gente pode expandir e voltar a fazer esses Queria fazer atendimentos. uma brincadeira mas que é verdade, tu ficou conhecida como a rainha do especial, né? E eu acho que se deve muito Isso a é um elogio, mas eu, às vezes não sinto como elogio, assim, mas tudo bem, vamos lá. essa especialização de mercado que tu pegou por outros profissionais não quererem fazer também, né? Sim, essa dificuldade da prova da aposentadoria especial com 25 anos de atividade. A gente vem, e eu poderia fazer todo um chororô do sistema, né? O que acontece? Caxias do Sul, região, são cidades de metalurgia, de mecânica, onde boa parte das atividades são desenvolvidas com exposição a agentes nocivos, né? Mas o que a gente tem? Um cenário de empresa que abre, que fecha, que sofre um processo falimentar. E aí, busco o documento onde? Com quem que eu posso contar para buscar um formulário? Ah, eu posso ir no sindicato dos metalúrgicos aqui e buscar um documento de uma empresa que encerrou as atividades? Não. Eu posso ir até o INSS, eles têm algum banco de dados, porque já teve outras pessoas que se aposentaram nessa empresa que veio depois a falir, encerrar as atividades. Não. E aí, como é que eu faço agora? Esse daí esse período eu não vou contar? Esse meu contrato de trabalho eu não vou contar como especial porque eu não consigo localizar? Não, eu consigo. Vai ser mais difícil. Eu vou precisar fazer prova testemunhal, eu vou precisar tentar procurar o antigo proprietário, ver se ele assina o formulário para mim, eu vou. Enfim, vai ser muito mais difícil, né? E o que a gente nota, o que eu fui notando? Que ao longo do tempo a gente não tinha com quem contar, a gente precisava de uma ação judicial e construir essa prova, pensar assim, o que eu vou juntar de documentos para que esse cliente consiga esse benefício? E muitas vezes em processos demorados, né? A nível judicial isso, né? Muito demorados, onde o entendimento muitas vezes do judiciário é que os teus pedidos são protelatórios, desnecessários, né? Então, enfrentamos uma resistência, né? Quando, na verdade, se a gente pensar de uma maneira bem fria, e é assim que o nosso cliente pensa, e eu não tenho como dizer que ele não tem razão, né? Ele me diz assim, mas doutora, eu tenho a minha carteira anotada como operador de máquinas. Por que eu não posso ter esse direito da especial reconhecido? Se está escrito lá que eu sou torneiro mecânico, que eu sou, né? Por que eu não tenho esse direito? A carteira não vale nada, doutora? Pois é, né? Vale, mas é uma prova que eu preciso associar a outras, né? Então, eu entendo esta dor do cliente, porque realmente é um documento que ele era para ser um documento pleno, né? Um documento importante, tua carteira de trabalho, que conta a tua história profissional, e chegou no teu momento de aposentadoria, não, ele não é suficiente. Ah, mas os meus recolhimentos, eles não estão lá no INSS? Não, eles estão. A minha carteira não está anotada com uma atividade especial? Tá.
mas isso só não te dá o direito de computar como especial. Então, essa dor do cliente foi me sensibilizando cada vez mais, eu fui tentando aperfeiçoar e pensar o que a legislação diz? Ela diz que é possível utilizar todos os meios de prova, todos os meios válidos de prova. Então vamos tentar. Se tiver foto, se tiver vídeo, se tiver prova testemunhal, se tiver declaração do teu empregador, se tiver cópia da ficha de empregado, tudo que a gente puder imaginar de documento para construir esta prova. E o que eu percebo é que muito advogado não quer fazer o tanto de esforço necessário para isso, porque tudo na vida para tu construir algo grande demanda muito esforço. É muito mais esforço esse tipo de ação do que... Era muito mais fácil eu dizer para o cliente assim, olha, o senhor espera mais 1 ano ou 2, e o senhor vai fechar a aposentadoria por tempo de contribuição, e o senhor não vai precisar procurar documento, nem relacionados ao tempo rural, nem ao tempo especial, nada disso. Mas não, o que eu insisto com o cliente? Que o trabalho é meu e dele, é nosso. Nós aqui no escritório não costumamos diligenciar documentos previdenciários. Por quê? Porque quando eu iniciei essa prática previdenciária, e tu acompanhou isso muito bem, o que eu pensava? Se o cliente tiver trabalhado em 5 empresas e eu tiver que ir nas 5 empresas buscar os documentos para ele, e eu não vou conseguir fazer o pedido lá no INSS mais o pedido judicial. Eu não tenho essa mão de obra suficiente. Ao passo que o cliente pode me fornecer os documentos das empresas para as quais ele trabalhou. Então, o que a gente sempre fez? Orientou o cliente de que ele fosse nas empresas onde ele havia trabalhado, né? E solicitado os documentos para que a gente pudesse entrar com o pedido, né? Lembrando sempre que um processo, ele é isso, ele ficou bem construído quando a gente pôde contar com o esforço do cliente também, que foi atrás do documento, nos forneceu o subsídio e a gente conseguiu com isso montar um processo previdenciário bem estruturado. Uma outra pergunta que de repente os advogados estão se fazendo, escutando, e até mesmo quem pensa no previdenciário, primeiro, ainda existe cancha no previdenciário, na tua opinião? Para esse advogado que de repente está pensando? Eu acho que essa pergunta ela é muito sensível. Por quê? Sempre vão ter pessoas se aposentando. Sim, enquanto existe esse sistema público, sim. Mas a gente vem de um momento onde eu penso no direito previdenciário como um processo de declínio, né? A gente provavelmente nos próximos anos deve sofrer outras reformas previdenciárias importantes, porque comparando com outros países, a gente está mantendo uma idade mais baixa do que os demais, que já estão na faixa aí de 70, 72, se a gente usar exemplos aqui próximos, Argentina e outros. Então, eu acho que para a prática exclusiva do previdenciário, eu não sei se seria a minha recomendação. E para o cliente se faz muito necessário ele fazer um tipo de planejamento, inclusive mediante todas essas modificações, né? Porque se a gente não sabe até quando tem oportunidade de se aposentar, diante desse declínio, se torna ainda mais importante uma antecipação e um planejamento. Né? Isso. Ele precisa... tu não pode pensar na aposentadoria quando tu vai se aposentar. Tu tem que ter pensado nela antes. E com este cenário que eu estou te apresentando, eu não estou te apresentando um cenário dizendo que o regime público vai quebrar. Não é esse o cenário que eu estou te apresentando. Mas é um cenário te dizendo que talvez a tua aposentadoria ela passe a ser mais tardia, né? E talvez de um valor menor. Então, tu precisa ter uma programação econômico-financeira. Tu precisa te organizar pensando naquele momento lá da tua aposentadoria, né? Também não estou incentivando, tu sabe que eu não faço isso aqui no escritório, a pessoa parar de trabalhar. Eu acho que trabalhar é uma coisa muito saudável, né? Eu só acho que a partir de um determinado momento da vida da gente, a gente pode trabalhar um pouco menos, né? Talvez escolher horários, escolher algumas atividades,
escolher uma empresa que consiga fazer essa adequação. Então, eu acho sensível sugerir para alguém atuar somente no cenário previdenciário hoje. Porque tem que lembrar o seguinte: ações de revisão de aposentadoria. Nós estamos aqui com uma limitação judicial de 10 anos. Então, processos que tu vai poder revisar, somente aposentadorias concedidas nos últimos 10 anos. Isso já te dá uma limitação, né? Vamos para a aposentadoria propriamente dita. A gente teve uma reforma muito importante em 2019 com a emenda constitucional, aonde não deixou de existir uma aposentadoria especial, mas ela sofre com requisitos duros, né? Onde ficou mais difícil, né? Os processos judiciais também têm essa visão. O judiciário, de um modo geral, interpreta que o brasileiro se aposenta jovem, né? Se a gente ouvir, por exemplo, uma fala dos ministros, eu não vou citar os nomes para não criar mais polêmica, mas se a gente ouvir relatórios de processos do Supremo, eles vão fazer em ações onde eles julgam a inconstitucionalidade, principalmente, inclusive de boa parte da legislação ali da emenda constitucional, eles fazem muito referência a isso, que o brasileiro passa mais tempo aposentado do que trabalhando, né? Então, eles, de certa forma, estão falando que a aposentadoria no Brasil ela é precoce, né? O que a gente poderia contra-argumentar com outros, sob outro ângulo, né? Poderia te dizer que é completamente diferente a aposentadoria de um advogado, de um juiz, de um médico e de um trabalhador de chão de fábrica, né? E se tu comparar aqui, e isso a gente vê muito, né? Não sei se tu consegue observar isso também, se tu observa com mais cuidado isso, mas se eu observo 2 homens de 55 anos, um que só trabalhou em chão de fábrica e um que trabalhou numa atividade comercial, eles são pessoas com a saúde diferente uma da outra, né? O desgaste é diferente por atividades braçais mais pesadas, com exposição a riscos, né? Então, acho que, sério, eu vejo assim, e aí a gente encaixa com aquela pergunta em relação ao meu pai, que eu vejo uma certa injustiça, porque, na verdade, a gente precisa tratar diferente os desiguais para poder estabelecer uma equidade, né? E quando eu trato um metalúrgico e um comerciário da mesma forma, né? Talvez eu não esteja praticando essa Tá equidade, tratando igual né? os desiguais, né? Isso, Nessa situação. né? Então, e talvez aí que vem essa história do pai, né? Em função de eu ter presenciado desde criança as dificuldades dele, né? Que a maior parte da minha infância e boa parte da adolescência ele foi caminhoneiro, né? Ele foi motorista de caminhão, de estrada, né? Depois disso ele passa a ter uma empresa de metalurgia, né? Veio empreendedora nele também, né? Ele também tinha veio empreendedor, ousado também, né? Tendo uma empresa de furgões, né? Então, essas carrocerias fechadas. Talvez eu também tenha essa dor de ter visto as dificuldades que ele passava com uma atividade penosa, né? Essa distância que ele tinha da família, as poucas horas que ele ficava em casa, né? As dificuldades que ele tinha com fretes, com a estrada, né? Com toda a rodovia que já tinha péssimas condições. Então, tudo isso eu acho que foi construindo e foi me aproximando, na verdade, da atividade especial. Porque já deve ter me ouvido eu falando isso, né? Que eu sempre digo que se a gente pegar uma empresa pequena ou uma empresa grande, de um ramo metalúrgico, a gente vai ter basicamente as mesmas máquinas, né? Vai ter lá solda, torno, esmeril, vão ser diferentes tamanhos, né? Mas uma empresa de 300, de 1.000 funcionários
desse segmento, ela vai ter a mesma coisa que uma empresa de 5, 10 funcionários, né? Então, tudo são processos. Aí, como eu muitas vezes ia até a empresa do pai e via ele trabalhando, e nós, eu e ele, conversávamos sobre alguns processos, né? Então, isso me fez eu conseguir entender melhor o que que era determinadas máquinas, porque eu tinha, não era uma noção abstrata, era uma noção concreta de ter ido ao chão de fábrica, de estar dentro, de ver martelar, rebitar, soldar, usar um esmeril. Então, eu via ele fazendo isso. Quando eu ia para a empresa com ele, eu via ele fazendo isso, né? Então, eu aprendi, conheci, consegui entender que para montar uma peça e desmontar a peça tinha que estar lubrificada, depois eu tinha que tirar aquela, precisava de alguma coisa que tirasse aquela lubrificação, consertava a peça, soldava a peça, lixava a peça, lubrificava de novo, montava ela de novo. Então, para mim, esse processo, ele não era um processo, nunca foi um processo abstrato, ele foi um processo concreto. Então, quando o cliente vem conversar comigo, para mim ele é um processo concreto. Eu consigo visualizar e eu também tenho este interesse de pesquisar. Ele me conta, eu trabalho numa máquina engarrafadora. Como que é uma máquina engarrafadora? Que tamanho tem? Ela produz ruído? Como é que é? Né? Uma engarrafadora de cerveja é parecida com uma engarrafadora de vinho? Né? Isso também, por isso que eu comentei antes, isso também vai do interesse, da fome de cada um. E tem um ponto muito importante aqui que eu estava pensando, porque esses processos, geralmente, a gente estava falando muito do previdenciário específico aqui, eles tendem a demorar, a gente sabe aqui, 2 anos, 5 anos, até 10 anos processos, né? Até 10, 11, 12. Só que eu vejo muito advogado me falando assim, tá, eu até tenho alguns clientes, os processos estão em andamento, eu estou aguardando o êxito, só que a questão é, como é que esse cara aguarda o êxito de um processo que ele depende do judiciário e ele se mantém crescendo tendo que aguardar aquele êxito? Essa é a grande questão. Como é que tu fez isso? Ele vai ter que formar uma carteira de clientes. E aí vai depender do tratamento que ele dá para os clientes, a atenção que ele dá, o empenho dele, a dedicação realmente. Porque um bom atendimento, uma boa venda, ela vai resultar em alguma indicação, né? Então, enquanto ele aguarda aquele processo judicial, ele precisa organizar na cabeça dele os processos em que ele vai ter um resultado mais rápido. Porque ele tendo resultado rápido, esses de resultado rápido vão fornecer para ele uma estrutura econômica para ele aguardar aquele processo judicial, que é onde vai ser um valor maior que ele vai receber. Então, para isso, ele tem que fazer uma venda boa. Como é que ele vai fazer a venda boa? Seu fulano, a gente encaminhou sua aposentadoria, enfim, conversaram, deixou tudo organizado. Ele vai surgir no meio da conversa. Daqui a pouco tem a esposa, um filho, alguma outra pessoa, uma lead que vem deste cliente especificamente, que vai gerar um outro cliente para ele. De um valor menor? Sim, mas é um valor que vai poder fazer o quê? Fornecer para ele um amparo. Os iniciais que a gente Isso, para ele chegar lá no momento aguardar o judicial. A gente comenta, né? Nada melhor do que o resultado de um cliente. Essa é a melhor venda, né? É quando o teu cliente vende o teu serviço. Ele vende o teu serviço, né? Porque um cliente satisfeito, ele indica para um vizinho, para um amigo, ele faz referência ao teu nome, ele diz, fui lá, conversei com a doutora tal. Tu construiu a tua base, em grande maioria, nisso? Num serviço bem feito com recomendações? Sim. Eu hoje, me olhando a Sandra de lá de trás, eu vejo assim que eu fiz muito atendimento gratuito, até porque eu sempre pensei no seguinte, eu sei que a informação tem um valor, e um valor muito importante, porque para eu te responder alguma coisa, eu estudei, gastei tempo, dinheiro, enfim, né, nisso. Mas o que eu fico pensando? Que eu também tenho muita coisa para expandir, eu tenho muita coisa para dar. Digamos que eu sempre tenho analisado, eu sei que parece meio filosofal, né? Mas eu sempre digo que eu tenho muita coisa para dar, eu tenho muita coisa para dividir, né? Então, eu posso dividir contigo, posso dividir com o cliente algumas informações sem custo. Por quê?
Porque eu tenho isso, digamos que é a minha devolução para a sociedade daquilo que eu já construí, né? Então, é isso, né? De tu entender a dor dele, ver se tu tem, se ele tem mais alguém na família que você pode servir, que você pode ajudar. E isso, ao longo do tempo, foi gerando uma corrente, um cliente encaixando no outro de tal forma que, claro, que tudo isso que eu estou dizendo, eu também não vou tirar o meu mérito de ter me mantido economicamente organizado, tá? Muito importante, Eu né? sempre fui economicamente organizada. Eu não, posso comprar não sei o que parcelado. Não, eu só vou comprar quando eu tiver reunido o valor e vou comprar, né? Ou se fizer uma parcela, vai ser pouca coisa para poder pensar se no mês seguinte eu tenho valores para receber ou não, né? Então, tudo isso, manter uma as tuas despesas enxutas e criar este volume, né, pensando em processos que tu vai ter o retorno rápido, né? Nem vamos falar de previdência, vamos processos onde tu tem honorários mais rápidos e honorários mais lentos que vão depender desse teu plantio, mas que também vão ser muito maiores, né, lá no Uhum. final. Só vai precisar ter a paciência de aguardar isso acontecer, né? Uma outra coisa que é muito importante no nosso sistema e método que a gente tem de escritório, né, onde a gente ensina advogados também a construir um escritório enxuto e lucrativo, né, para quem de repente visualiza hoje o resultado que a gente tem, tudo isso que a gente vem trazendo da tua história, das pessoas aposentadas, tudo isso. Com quantas pessoas tu construiu todo esse ecossistema na tua equipe? Eu sempre mantive uma equipe muito enxuta no início. Então, eu cheguei a ter uma sócia, que o rompimento aconteceu lá já há muito tempo, lá em 2012. E aí eu mantive, em alguns momentos, duas secretárias, em outro momento, maior parte do tempo, uma secretária só. E aí, quando tu ingressou na faculdade, um pouquinho antes, na verdade, né? Um pouco Sim. antes, que antes no teu ensino médio, tu já tinha uma época que tu vinha pro escritório meio período, né? 16, 17 anos, isso Isso, era em, deixa eu ver, 17, 17, em torno de por aí, 17, né? isso aí. Tu começou primeiro vindo meio turno pro escritório, quando tu não estava na faculdade, depois quando tu passou pra noite, tu ficou o turno inteiro, quando tu ficou de dia na Então, faculdade, por tu muito tempo, essa base foi construída contigo e uma secretária apenas. comigo e uma secretária. Porque é uma dúvida que Mas os advogados me trazem, né? Pô, trabalho hard. eu preciso de uma equipe gigante para isso? Não, mas precisa de muitas horas de dedicação diária. Não E, dá pra fazer 2, 3 horas de e o turno que, de que tu pensa trabalho, agora, não. um assunto até um pouco polêmico quanto outros advogados, do que eles pensam? O que tu pensa do cara que te fala para te sair do operacional? Tu sabe como eu sou resistente. Eu sou muito resistente a isso. Eu acho que a visão que o empreendedor, que o dono do negócio tem, ela faz muita diferença. É um cuidado que eu sei que tu às vezes não nem precisaria fazer, mas é um cuidado que eu tenho com o cafezinho, com o bombom, com o cliente. Se o cliente veio, mas o seu processo está na ordem de julgamento tal. Tá, mas o senhor veio conversar especificamente por algum motivo? O senhor está passando por alguma situação? Isso eu acho que é o operacional, que é o dono do negócio que faz, sabe? Uhum. Sabe num restaurante que tu vai, aonde o proprietário passa pela mesa e te pergunta assim: tava tudo bem? Tava quente? A comida veio quente? Tava tudo certo? O ponto tava, a carne tava ok? É isso que a gente faz aqui no escritório, é isso que eu tento fazer sempre, né? Então, o cliente vem aqui, a gente poderia simplesmente dizer, ó, a ordem do seu julgamento é lá em segundo grau, é tal, ou o seu processo aqui em Caxias está aguardando a sentença, mas a gente tenta entender um pouco mais, né? E essa dedicação eu acho que faz diferença e eu acho que isso é o operacional, é o olho do dono, então estar ausente, passar para terceiros, achar que tu consegue treinar plenamente um colaborador para ele fazer tudo que tu faz. Eu acho que esse é o segredo de dar tudo errado. A gente tem vários O exemplos, segredo do a gente fracasso. comentou de algumas empresas de conhecidos até que a gente tem que fizeram isso, né? E acaba que quando tu perde o controle, né? O dono tira o olho do gado, né?
A gente sabe o que acontece, né? Isso. Pelos exemplos ali que a gente tem, né? Também. Né? Então, assim, a gente precisa estar no negócio, a gente precisa. Tu não vai conseguir. Eu não acredito, tá? Pode ter outro profissional que acredite totalmente em atividade em home, pode ser que tenha profissional que acredite nisso. Para o nosso negócio, ainda não vejo essa situação. Tudo é um modelo de negócio e o quanto tu quer crescer, o quanto tu tá disposto, né? Assim, acho que o certo ou errado vai depender muito de cada um, né? Eu poderia te dar uma outra visão, poderia te dizer assim que eu sou viciada em trabalho e que eu me sinto, inclusive, mal quando eu não trabalho, que eu sinto falta do trabalho. O que é trabalho pra ti? A palavra trabalho pra ti. É que assim, o processo para mim de trabalho, ele tá tão. Ele não é nada difícil para mim, ele tá tão. Trabalhar para mim é um prazer. Então, se confunde, sabe? E eu não consigo me ver afastada da operação, talvez por causa disso. Eu, inclusive, estou trabalhando isso. Isso que eu repito para clientes, que eles precisam estar prontos, sabendo qual é o plano deles após a aposentadoria, né? Eu tô falando para mim. Eu não tô falando só para eles. Eu me identifico com aquilo que eu tô falando, né? Que a gente precisa diminuir um pouco o número de horas, treinar pessoas, saber descentralizar. Tudo isso que eu repito para eles, eu estou repetindo para mim, eu estou conversando comigo mesmo, né? Mas eu me identifico com o direito de tal forma que eu vivo ele. Então, para mim, levantar, as pessoas me contam assim: ai, eu vou ter que ir trabalhar. Isso não passa na minha cabeça. Por quê? Porque eu venho para o escritório com prazer. Eu chego, se eu fico 2, 3 dias sem vir ao escritório, em período de recesso, aí, férias, eu sinto falta. E ainda acabo consultando algumas coisas em casa. A gente lembra da. Às vezes tem um cara que quer ter um resultado rápido, de repente, assim. Vou até trazer um momento, né, de férias, assim. Eu me lembro, eu com talvez 12 anos, em torno disso. Nós em Santa Catarina, em férias, e sempre computador com a pastinha do cliente. Sempre aquele cuidado de levar a pastinha, levava o cliente para passear em Santa Catarina, que a gente eu brincava, sempre né? brincava, vou levar o fulano para passear comigo. E tu ainda brincava com o cliente perante isso, né? Ou seja, olha o relacionamento, olha o cuidado, porque ele sabia, nossa, ela tá em férias, mas ela tá cuidando, né? Ela tá, né? Sim, ela levou minha pasta, ela tá montando meu processo lá, ela tá de férias, mas ela vai tirar um tempinho para montar o meu processo, para tentar impulsionar, tentar fazer com que ele ande mais rápido. Então, se a gente não for apaixonado pelo que a gente faz, acho que em qualquer área da vida, não só no direito, não tem como ter um resultado grande, né? Eu acho que não. Se não for realmente Eu apaixonado. acho que esse... Porque vai ter dias que vai ser difícil. E eu te pergunto, em algum momento pensou em desistir? Lá no início, sim. Aqueles 10 primeiros anos, por isso que eu também entendo a dor desse exemplo que tu me deu do rapaz corretor. Porque eu várias vezes me perguntei isso. Me Se era a área perguntei, certa, se era o... gente, será que eu não faria alguma outra coisa melhor? Será que eu não teria mais resultado econômico se eu migrasse para uma outra área? Eu posso tentar alguma outra área, até porque eu também fiz magistério, né? Eu poderia lecionar, né? E eu gosto de criança, gosto de ensino fundamental, então me identifico com isso também. Mas depois eu também voltava a raciocinar e pensar assim, poxa, eu investi na faculdade, eu me dediquei, eu tenho muitos anos já de conhecimento, será que eu não estou simplesmente por uma dificuldade desistindo antes do tempo? Será que lá na frente... E aí acabei não desistindo, eu acabei insistindo tudo que era possível, mas foi assim, foi muito difícil, muito difícil. Hoje eu tô contando assim com assim, parece que eu tô rindo, mas foi muito, muito difícil mesmo, muito difícil. Eu me organizava para no mês, pelo menos os honorários serem o suficientes para que eu tivesse aquelas minhas despesas fixas cobertas, né? Pelo menos pensando assim, vai me sobrar, sei lá, eu
Paguei o aluguel, fiz isso, fiz aquilo outro, paguei condomínio e tal, e vai sobrar R$ 1.000. Não tem problema. Mas eu tô me dedicando, tô plantando, tô trabalhando naquilo que eu gosto. E vamos lá, uma hora isso vai render frutos. Mas é um plantio árduo, não é fácil. Não é fácil. E diário, né? E outra coisa, em algum momento assim da que a gente falou aqui dessa trajetória de crescimento profissional, de prosperidade, mas uma coisa que pouca gente fala, tu foi criticado em algum momento? Porque muita gente paralisa com a Eu crítica ou acho que essa um pouco da minha resistência com Instagram, e Facebook em termos profissionais, ela decorre disso. Eu nunca, não sei se alguém administra bem crítica, né? Mas tem, eu acho que alguns que são mais sensíveis, né? E eu sempre fui bem sensível à crítica, assim, eu passei por momentos, assim, que se eu não tivesse, como eu falei, mentalidade, se eu não tivesse fé, eu não teria. como é que tu lidava? Tu ignorava a crítica? Tu realmente colocava nas mãos de Deus? Como é que era o teu Eu processo coloquei espiritual? na mão de Deus, né? E sempre pensei assim: eu não fiz mal para ninguém, eu trato os clientes com dignidade, com respeito, com empatia, eu confio neles, o meu processo com o meu cliente é um processo de confiança. Eu não acredito que um cliente venha, sente na minha frente, me conte uma história da aposentadoria dele que não seja verdade, até porque a própria carteira de trabalho dele está me mostrando uma história dele como trabalhador. Mas foram momentos de muita crítica e de muita dificuldade realmente, assim. Muita resiliência. Foi aí que eu acho que a lição para mim, a lição que eu precisava, que Deus queria que eu tivesse, era para que eu entendesse como eu sou forte e como é possível a gente ser resiliente, sem prejudicar terceiros, sem prejudicar as pessoas. Porque nesses Lição. momentos de crise, o que as pessoas fazem é apontar. Apontar, atribuir a terceiros culpas, né? Ah, mas não fui eu que fiz isso, não era eu, não, eu me mantive não reativa, esperando que a verdade viesse Sabe que à a tona. tua. Eu falo isso olhando nos teus olhos, a tua história me inspira demais. Eu tenho certeza que está inspirando quem está nos assistindo, porque a gente fez aqui uma linha do tempo, a gente construiu uma linha do tempo para o advogado que está começando para ele saber que ele pode chegar, que não é fácil, mas que ele pode chegar, que vai ter crítica, que vai ter tudo isso, que faz parte do processo. E eu quero te perguntar também, tu se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Se eu tivesse que começar de novo, eu faria. Eu sempre digo que eu não tenho essa necessidade, eu não fico, não sou daquelas pessoas que fica com os ses, sabe? Aqueles, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito. Não, eu não faço isso. Eu não uso meu tempo pensando nisso. Eu penso, não dá certo uma coisa, eu penso como é que eu posso fazer daqui pra frente. Lá no passado, o que não deu certo, eu não tenho como consertar. Isso é uma versão fantasiosa e a pessoa sofre tentando modificar o imodificável. Não tem como fazer. Não volta, o tempo não volta. Se eu começasse a falar de culpas, por exemplo, eu ia começar a dizer assim: ah, eu voltei a trabalhar quando o Eduardo tinha 15 dias de vida. Ah, saía de manhã, me organizava para sair de manhã, tirava o leite, deixava o leitinho pronto para ele, voltava, se precisasse voltar às 10h30, voltava às 10h30 para casa, amamentava de novo, se precisasse retornar ao meio-dia, retornava ao meio-dia, amamentava de novo, no meio da tarde, se tivesse que ir e vir 4, 5 vezes por dia, eu fazia isso. Aí tu vai me dizer assim: ah, tu voltou a trabalhar imediatamente, tu ficou muito pouco tempo comigo, poderia me culpar por isso? Me culpo, de certa forma me culpo, penso, né? Mas era o que eu tinha pro momento, era a maneira que eu tinha
de resolver e de continuar buscando profissionalmente alguma coisa para dar para o Eduardo, para o Eduardo adulto, para o E a gente Eduardo sabe lá o na quanto o frente. quanto é difícil, né? Para de repente até uma mãe vai nos assistir, uma mãe que quer empreender, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente fica dividida, a gente fica assim, será que eu fico em casa e cuido bem do meu filho? Ou será que eu vou para o trabalho? Se eu vou para o trabalho, eu sinto que eu deixei faltar com o filho. Se eu fico com o filho, eu sinto que eu deixei faltar no trabalho. Então, isso é um dilema. A mulher, mãe, vai ter esse dilema. E eu tive esse dilema e tenho esse dilema. Mas eu não posso mudar o passado. Então, o que eu penso? Que os momentos que eu tive sempre foram de entrega total, né? Foi tempo de qualidade, né? E vejo que o que eu despertei em ti? Tu te sente um filho orgulhoso da mãe, né? Isso me basta. Sensacional, sensacional. Que episódio emocionante, hein, turma? Que episódio emocionante. E estamos chegando ao fim, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Qual conselho você daria para Sandra lá de trás? Da Sandra que estava iniciando. Que conselho tu daria para ela? Vai parecer figura de retórica, assim, mas eu continuaria nesse mesmo conselho, nessa mesma postura que eu tive aqui enquanto a gente estava conversando. Não desiste. Não desiste. Não é o teu final do caminho ainda. Tu tem que percorrer o caminho todo. E não pode escolher estradinhas vicinais aqui. Não pode escolher no meio do caminho. Tu tem que focar naquilo que tu escolheu e ser resiliente. Se dedicar e pensar, se organizar, estudar, né? E fazer o teu melhor. Esse era o conselho que eu daria para mim, para a Sandra lá de trás. Muito bom. Turma, finalizamos. Mãe, obrigado. Prazer, conversa. Aprendi muito. Tenho certeza que vocês aprenderam tanto quanto eu. Eu, mesmo conhecendo a tua história, conheci vários outros pontos ali no meio que eu ainda não conhecia. Então me fez admirar ainda mais a mulher que tu é, a profissional que tu é, a mãe que tu é, com certeza a referência. Com certeza vocês aprenderam muito sobre. E se tu gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. E eu te aguardo no próximo episódio. Beijo. Beijo. Obrigado.